A tragédia dos escarnecedores. O que acontece com aqueles que escarnecem da igreja por ela anunciar a iminência do arrebatamento? O louco da montanha. Embora a Bíblia não o diga especificamente, estima-se que Noé alertou sobre o dilúvio por 100 a 120 anos. Aparentemente naquela época não chovia, pois a terra era umedecida pelo vapor que subia do solo. Em outras palavras, Noé no mínimo parecia mentalmente desequilibrado. Ninguém acreditou nele. As pessoas iam atrás de seus próprios interesses, não percebendo que a ira de Deus estava prestes a ser derramada sobre a humanidade por causa do nível de perversidade e corrupção. Não é preciso ter estado lá para imaginar como as pessoas devem ter zombado do que poderíamos definir como louco na montanha. Um homem velho que disse durante 100 anos ou mais que choveria tanto que a humanidade seria dizimada, em um mundo onde não havia chovido nunca. Este homem também construiu um enorme barco no topo de uma montanha. Noé pode certamente ser descrito como um homem de muita fé. Como nos dias do dilúvio. Em Mateus 24, os discípulos perguntam a Jesus como seria o fim do mundo. Jesus disse que, como nos dias do dilúvio, as pessoas estariam cuidando de seus próprios interesses, até que a destruição chegasse. Jesus também fez uma terrível pergunta sobre o dia de sua vinda à terra, a qual consumará o fim dos tempos. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O grande anúncio da história humana. Há 2000 anos a igreja vem anunciando que Cristo arrebatará a sua igreja, levando-a a viver no céu, enquanto na terra ele derrama 21 terríveis julgamentos sobre os incrédulos. Embora não haja sinais para o arrebatamento, ele deu vários sinais para a grande tribulação que começará assim que a igreja for tirada da terra. Todos estes sinais já são vistos hoje em dia, cada vez de forma mais clara. Portanto, a igreja está numa situação de, por um lado, tristeza pela indiferença daqueles que se perderão e, por outro, de alegria pelo momento glorioso de encontrar o Senhor Jesus nos ares para estar para sempre com Ele. Os incrédulos são escarnecedores. Deus sempre avisa muitos anos antes de derramar o julgamento de sua ira sobre os incrédulos e usa aqueles que acreditam nele e estão dispostos a sofrer zombaria, para advertir e assim conseguir que muitos se salvem. Mas o ser humano tende sempre ao mal e não gosta de se arrepender de suas obras más. No caso de Noé, ninguém se salvou. O mesmo aconteceu com Ló em Sodoma e Gomorra e também com a maioria dos profetas. Os incrédulos não os ouviram e pereceram. Jeremias, deprimido, chegou a desistir de seu chamado de profeta e disse: "Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia." A propósito, aqueles que zombaram dele acabaram cozinhando e comendo seus próprios bebês. A lista do sofrimento de coletivos por não dar ouvidos a profetas é muito longa. Naturalmente, Jesus também foi ridicularizado quando estava levando a cabo a redenção da humanidade. 2000 anos de escárnio. Há 2000 anos, a Igreja de Cristo vem proclamando duas coisas importantes que andam de mãos dadas: que Cristo veio para dar vida eterna a todos os que acreditam nele, e que esta oportunidade é limitada no tempo e terminará um dia. Neste momento da história, aqueles de nós que realmente fazemos parte da Igreja de Cristo somos muito conscientes da rapidez com que o fim se aproxima e de como será terrível para aqueles que não atendem às alertas finais que estão sendo feitas. Mas, como no tempo de Noé, os escarnecedores riem dos avisos e tratam os filhos de Deus como se fossem fanáticos, lunáticos ou uma aberração. Toda vez que falamos sobre isso, tentando fazê-los prestar atenção à voz de Deus e serem salvos, eles riem e nos provocam, dizendo que a vida inteira foi dito que Jesus voltaria e que isso nunca aconteceu. O que diz Deus sobre isso? Vejamos o que diz o próprio Deus a esses escarnecedores. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste.
pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo, e da perdição dos homens ímpios. Conclusão: os escarnecedores são incrédulos e orgulhosos e, portanto, o Espírito de Deus não habita neles. Por isso, mesmo que eles lessem a palavra de Deus, não saberiam como discernir os tempos. A Bíblia mostra que ao longo da história, toda vez que os escarnecedores desconsideraram os profetas de Deus, eles foram destruídos. Estamos à beira da grande tribulação, onde haverá sofrimento como nunca antes foi experimentado pela humanidade. A Igreja de Cristo o anuncia todos os dias, mas os escarnecedores riem das advertências como no passado. O que você acha que vai acontecer com eles? Mais uma vez, deixemos que o próprio Deus responda. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Nosso material é inédito. Se você gostou, inscreva-se e compartilhe.